Humberto Louser, técnico do Guarani, está conosco. Humberto, um abraço para você. Muito obrigado. Seja bem-vindo no seu retorno, né? Conversamos inúmeras vezes, mas ainda não no seu retorno. Essa é a primeira entrevista. Você deu uma coletiva, mas está dando a sua primeira exclusiva aqui na Rádio Bandeirantes. Abraço para você, que Deus abençoe aí a sua trajetória. Boa noite. Boa noite, meu amigo. Boa noite. É um prazerzão mesmo voltar a falar contigo. E estamos aí de volta, né? A expectativa é muito grande para que a gente possa, já nessa primeira apresentação nossa, fazer um bom jogo, conseguir um resultado de vitória, quebrar essa sequência de resultados negativos, né? Então, a gente tem trabalhado muito e a expectativa é que a gente consiga transportar para o dia do jogo tudo aquilo que a gente tem apresentado em sessões de treinamentos. Só relembrando um pouquinho, né, Humberto, a sua trajetória foi realmente interessante, porque você não era o treinador, você era o auxiliar fixo do Guarani. E como o Fernando Diniz tinha acertado com o Guarani, acabou não ficando, foi para o Atlético Paranaense, aí você ganhou a oportunidade e fez história, inclusive conseguindo um título subindo. O Guarani estava há 5 anos tentando subir Série A2 e não conseguiu. Só para a gente começar aqui, relembrar, refrescar a cabeça do torcedor bugrino, como que tudo começou. É verdade, você frisou muito bem. Na oportunidade a gente era auxiliar da casa, trabalhando junto ali com o Fernando Diniz, né? Então ele tem um convite para ir para o Atlético Paranaense e ele direciona, né, para que a gente pudesse dar continuidade. À época o presidente era o Palmeirão, isso ele veio falar comigo posteriormente, né, um período depois, e o Palmeirão ligou para o Vadão, né, o finado Vadão, que é uma pessoa que eu tenho um respeito, uma gratidão enorme, e o Vadão disse que era para me colocar porque eu estaria preparado para o cargo, né, para conseguir levar o Guarani de volta à primeira divisão. Era um período, como você bem frisou, 5 anos disputando a Série A2, uma pressão muito grande internamente, e a gente conseguiu fazer a pré-temporada, conseguimos, no início, um pouco oscilando, e depois a gente conseguiu encaixar o nosso jogo e conseguimos, assim, os resultados e, consequentemente, o acesso e o título, né, para marcar a história dentro de um clube gigante como é o Guarani. Então, essa foi a nossa trajetória de início. Posteriormente, a gente sai para o Vila Nova, fica um período curto, depois transferência para o Curitiba. No Curitiba, a gente faz uma excelente campanha, mas no momento de oscilação, mesmo estando próximo do G4 com um jogo a menos, a gente acaba saindo. Depois, Chapecoense, a gente consegue o título estadual, o título do Campeonato Brasileiro da Série B, levando a Chapecoense para a Série A. Aí depois a gente vai passa por Atlético Goianiense, com título também, Goiano, Juventude e agora CRB, né? Essa é a nossa trajetória. E conversando com um amigo na segunda-feira, eu nem tinha me dado conta, né, desse histórico. Eu trabalhei na região Centro-Oeste, região Sul, Sudeste e Nordeste. E a gente conseguiu conquista, né, títulos nessas 4 regiões. Então, mesmo nesse espaço curto aí de 5 anos como treinador profissional, graças a Deus a gente tem obtido êxito e conquista nos lugares no qual a gente tem passado. Então, a expectativa é que a gente possa, nesse retorno no Guarani, conquistar inúmeras vitórias e conquistar também o objetivo maior do clube. Mas antes disso, você já tinha tido uma experiência no Sub-20 como técnico do Paulista, né? Como técnico profissional. Você começou no Paulista. Isso, comecei no Paulista de Jundiaí, treinador de Sub-17, aí depois, no ano seguinte, Sub-20, aí nessa ocasião, dirigindo o Sub-20, a gente chega numa final de competição da Taça São Paulo, com as dificuldades que o clube enfrentava, a gente conseguiu uma excelente campanha, chegando à final para jogar contra o Corinthians, mas infelizmente a gente foi impedido de disputar essa final devido a uma irregularidade de um atleta que estava conosco, né? Então isso se tornou até para a rede nacional, né? Todo mundo ficou sabendo, quem trabalha com o futebol ficou sabendo desse episódio
infelizmente a gente não pôde desfrutar daquela oportunidade de jogar uma final de Taça São Paulo, que seria importantíssimo para todos nós. Então, aí dali, eu venho para o Guarani como auxiliar da casa, chego com o Maurício Barbieri, e como auxiliar da casa aqui no Guarani eu fico por um ano certinho, de 2017, tendo a experiência de acompanhar o trabalho do Maurício, depois o Vadão, Marcelo Cabo, Lisca e, por final, o Fernando Diniz, que eu só tive o período com ele ali de pré-temporada, né? Então, esses 5 profissionais até que a gente acabou auxiliando, e todos eles me ensinaram muito, e eu trago um pouco de cada um, porque cada um tem uma ideia diferente, uma metodologia diferente um do outro, então isso contribuiu também com a minha formação. E você veja como são as coisas, né? Lá no Paulista, você era o técnico do Sub-20 e o Sérgio Caetano era o técnico do profissional. Hoje, você é o técnico do profissional e o Sérgio Caetano está no Guarani treinando o Sub-20. Ou seja, inverteu o negócio, né? É verdade. O futebol é bem dinâmico. O Sérgio sempre acompanhava nossos treinamentos ali também. A gente tinha alguns treinamentos eu acompanhei também do profissional. Então, assim, e hoje aqui no Sub-20, então, a mesma linha, não somente aqui no Guarani, mas em todas as outras equipes com qual eu passei, eu sempre tive um olhar para as categorias de base também, sempre conseguimos ofertar oportunidade para os jovens atletas da casa, e esses atletas, posteriormente, nos ajudaram com o resultado desportivo, e alguns deles também ajudando o clube ali em uma venda futura, né? Então, a gente contribuiu também no aspecto financeiro para todos esses clubes com qual nós passamos, né? Então, a gente fica feliz de ter na nossa trajetória isso também, de ajudar os clubes a promover jovens atletas das suas categorias de base. Então, a gente tem um olhar, até porque eu sou oriundo da base, então a gente tem um olhar mais carinhoso ali. É claro que o atleta ele tem que ter potencial para estar numa equipe do tamanho que é o Guarani, mas quando a gente identificar atletas com essas capacidades, com essas características que atendem ao profissional, a gente não vai ter receio de colocá-los, e é claro, dar sustentação, dar confiança, dar segurança, continuar no processo de evolução, ajudar no processo de evolução deles, para que eles possam ser protagonistas e se tornarem ídolos do Guarani. E lá no Paulista, a dupla de volantes será você e o Jairo. E o Jairo está treinando aí o Sub-17 do Guarani. Então, além do Sérgio também, né, do Sérgio Caetano, tem o Jairo que trabalhou com você, mas aí jogando lá no Paulista. É verdade, nós dois ali tivemos passagem pela categoria de base, depois jogando no profissional do Paulista, um cara espetacular, um cara que também tem conhecimento de futebol, onde passou foi vencedor como atleta. Tenho certeza que trará todo o aprendizado de atleta, lógico, buscando se aperfeiçoar nessa nova área, nessa nova etapa da vida dele. E ainda não encontrei aqui, né? Os horários não têm batido, por mais que eu passe o dia inteiro, eles treinam em outro local, mas também com a expectativa de poder rever o amigo, dar um abraço e sempre se colocar à disposição para que a gente possa estar ajudando, assim como todos esses profissionais me ajudaram. Então, a gente está nesse mundo aí para ajudar um ao outro, e tenho certeza que aquilo que ele precisar, a gente estará disposto para poder ajudá-lo, e sempre que a gente vai conversar de futebol, sempre tem essa troca e todos saem ganhando. Então, torcendo muito pelo sucesso dele também, e tenho certeza que fará um grande trabalho à frente do Sub-17. Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, estamos entrevistando Humberto Louser, técnico do Guarani. E a sua pergunta para o Louser, diz aí, Tigrão. Quero mandar um grande abraço para Humberto Louser, desejar bom retorno, que tudo corra bem, boa sorte, viu, Humberto? E que você consiga reeditar o grande trabalho que fez na sua outra passagem pelo Guarani. Que tudo corra bem, realmente. Um abraço para você. Muito obrigado por estar nos atendendo. E a pergunta é a seguinte: você volta, pega o Guarani num momento de instabilidade, num momento de 6 rodadas sem vencer, e anuncia, basicamente, pelas informações que nos chegaram, que vai procurar, pelo menos num primeiro momento, manter a base que vinha atuando. O que eu acho que, inclusive, está correto, e já falei a respeito disso hoje aqui no programa. E a pergunta é a seguinte:
O que pode mudar, além de uma questão comportamental, do ponto de vista técnico, para alguns jogadores que sabidamente jogam muita bola, que têm muita qualidade e que não vem rendendo. E eu dou um exemplo aqui, que para mim, principalmente para mostrar este quadro, é a baixa performance do Regis. Na sua opinião, pegando o Regis como parâmetro, mas também alguns outros jogadores que indiscutivelmente jogam mais do que estão jogando no momento, qual é o segredo? Qual é a estratégia? O que é que você pretende fazer para conseguir trazer de volta esses jogadores para um nível de atuações que eles já apresentaram dentro do campeonato e que no momento não estão apresentando? O que podemos esperar em termos da sua intervenção no sentido de recuperar tecnicamente alguns jogadores de extrema importância e de indiscutível qualidade técnica no elenco do Guarani? Humberto. Boa noite, meu amigo. Boa noite, Tigrão. Prazerzão falar contigo, assim como com o Batista aí. Vocês sempre me atenderam super bem, sempre se posicionaram no momento das críticas também, sempre com respeito, e fez com que eu crescesse também profissionalmente. Fizeram que eu crescesse profissionalmente. Você tocou num ponto, até conversei isso na minha apresentação aqui, na minha primeira entrevista, e a primeira missão nossa, quando aqui chegamos, foi justamente isso, Tigrão. Fazer com que esses atletas se sentissem seguros para poder potencializar, de fato, as suas características. Porque esses atletas já performaram, já conseguiram os resultados expressivos, não somente aqui dentro do Guarani, mas em outros clubes ao qual eles passaram também. O que a gente tem feito, deixando eles mais soltos, passando essa segurança, essa confiança, para que eles coloquem em prática, coloca para dentro de campo, e isso para que a gente possa, assim, extrair o melhor de cada um deles, porque eles dando o melhor deles dentro das suas funções, coletivamente a gente vai aumentar o nosso nível, e isso, de fato, irá nos aproximar do nosso objetivo, que é vencer as partidas que a gente tem pela frente. Então, o que a gente está buscando? Fazer com que eles tragam na memória deles justamente esses bons momentos que eles vivenciaram aqui dentro e os bons momentos também que fizeram com que eles jogassem bem nas outras equipes quais eles passaram. Então, a gente está procurando nesse primeiro momento justamente trazer essa confiança para eles e, é claro, né, a maneira como nós gostamos de jogar, uma equipe um pouco mais intensa, mais agressiva, seja no momento quando está com a bola e quando está sem a bola também, porque a competição ela exige esse nível de intensidade nas ações ofensiva e defensiva, e o mais importante, Tigrão, o atleta ser sabedor do que fazer com e sem bola, né? Nos momentos com e sem bola, principalmente quando não tem a bola, mas quando a gente está atacando o adversário. Fazer movimentos que vão gerar desequilíbrio ao sistema defensivo do adversário e facilitar para aquele companheiro que tem a bola, ele acha um passe de maior facilidade que, consequentemente, vai nos levar a uma finalização, porque você aumentando esse índice de finalização, de movimento de desequilíbrio para o adversário, você também aproxima do objetivo de vitória. Então, é isso que a gente está implementando nas nossas sessões diárias. Nós estamos cobrando muito nesse aspecto comportamental, que a gente possa ter uma intensidade maior, porque eu sempre me coloquei na função, no local do torcedor, ou da pessoa que gosta de futebol, que vai a um estádio para ver. O que ele quer ver? Principalmente o torcedor, ele quer ver na tua equipe. Uma equipe que busca o resultado de vitória do início ao fim, que joga de maneira organizada, que tem intensidade nas suas ações ofensiva e defensiva. Então, é isso que o torcedor ele quer ver o teu atleta representá-lo, né? Então, é isso que a gente tem colocado nas nossas sessões diárias aqui. A expectativa ela é grande para que a gente possa, mesmo que de forma prematura, nessa primeira partida, a gente já colocar essas questões que nós mencionamos, que a gente tem trabalhado,
e que a gente venha criar essa identidade, né? Então, o torcedor bugrino, ele tá acostumado a ver uma equipe que joga de maneira vistosa, que joga de maneira competitiva, até porque passaram vários e vários jogadores de alto nível. E nós temos jogadores com qualidades aqui. Então, como você mencionou no caso do Régio, o Régio é um cara que a carreira dele diz por si só, um atleta com muita qualidade, com poder de definição muito grande. Então, nós temos que extrair o melhor desse atleta, porque quando esse atleta joga na sua plenitude, ele vai pifar, ou ele vai decidir, ou ele vai fazer gol. Então, é isso que nós queremos, não somente do Régio, mas de todos os outros atletas que têm essa capacidade, que têm essa qualidade. Então, essa é a nossa missão nesse primeiro momento. É claro que ninguém tem vara de condão, ninguém vai da noite para o dia fazer com que esses caras já joguem com tudo isso que nós mencionamos agora, mas nesse primeiro momento a gente está impactando justamente para dar confiança e segurança para que eles possam render o melhor futebol deles. Que eles rendendo o melhor futebol deles, a gente vai aproximar de fato do nosso objetivo maior, que é vencer o próximo rival nosso, que é o Vitória. Gleger Zorzin, estamos conversando com Humberto Louser, técnico do Guarani, na entrevista do dia. A sua pergunta, Gleger. Humberto, um grande abraço para você. Prazer enorme estar falando contigo. Há muito tempo que a gente não se vê, não se fala, né? E, cara, assim, eu queria perguntar uma coisa, né? Que, assim, o Guarani, Humberto, você sabe muito bem disso, sempre revelou muitos atletas, né? Categoria de base, sempre muito forte, né? Eu queria saber de você, Humberto, nesse seu retorno, né? Qual o seu pensamento com as categorias de base do Guarani? Você acha que o momento é de ir ao mercado? Você acha que o momento é de estar olhando para as categorias de base? O Guarani que sempre revelou muitos craques, né, para o futebol brasileiro, para o futebol mundial, inclusive. E eu queria saber qual o seu pensamento direcionando aí esse assunto que é a categoria de base do Guarani. Boa noite, meu amigo. Prazerzão falar contigo. É verdade, faz tempo, né? Mas vamos lá. Eu tenho um olhar sempre para as categorias de base, né? Aqui no Guarani não será diferente. Hoje, a gente tem no nosso elenco aqui 3 jogadores que têm me chamado a atenção: o Rafa, o atacante, o Ian e o Titi. O Ian, um lateral direito com a capacidade, um potencial, todos eles um potencial muito grande. Então, tem nos chamado a atenção. E, é claro, eu já fui ver um jogo do Sub-20, que foi o jogo contra o Comercial. Na oportunidade, como eles já estavam classificados, foi feito um rodízio ali. Já me chamou também a atenção um ou outro atleta. Vou acompanhar, já até pedi para os diretores da base me mandar o vídeo do jogo que eles farão contra o Novo Horizontino, para a gente poder também tirar as nossas conclusões assistindo o jogo em câmera aberta, e todos os jogos que possível a gente estará presente, não somente em jogos, mas em treinamento também. Tenho puxado alguns atletas da base para treinar conosco no profissional, justamente para poder já otimizar esse tempo, para ter esse primeiro contato, que a gente sabe que é importante o atleta da base estar passando aqui no profissional também, mas sempre com aquele cuidado, né, Gleg? Todos nós já passamos, a gente foi jovem, a gente já foi categoria de base, o atleta ele precisa de oportunidades, então por isso que a gente tem que saber o momento de oportunizar, o momento de inseri-lo, para que eles não queimem etapa. Então a gente tem que dar confiança, segurança para todos eles, mas assim, o torcedor, e é você também que me fez a pergunta, pode ter certeza que a gente irá sim olhar para as categorias de base, e aqueles que a gente enxergar, que entender, que tem capacidade de estar nos ajudando no profissional, eles serão trazidos para cá para poder fazer esse processo também de transição. E é claro que também a gente está atento ao mercado para que a gente possa ir e trazer peças pontuais que irão chegar para poder agregar valores para nós. Então, a gente está atento tanto nas categorias de base, mas também ao mercado, para a gente poder qualificar ainda mais esse elenco, para que a gente possa se fortalecer e conquistar os objetivos traçados pelo clube. E uma coisa assim, Gleg, que eu trago comigo, né? O atleta, para vir de fora, para vir contratado, por isso que eu tenho um olhar muito para dentro, né, do clube o qual eu trabalho. Ele tem que ser superior, vamos falar em percentuais, 30% a mais do que aquilo que a gente tem dentro da nossa casa, senão não faz sentido, pelo menos 30%. Então, se a gente for trazer um atleta de fora,
que ele esteja ali em igualdade, um pouco superior do que a gente tem, eu acredito que é melhor a gente ofertar conteúdo, trabalhar, fazer com que esse atleta da casa tenha mais oportunidades para que ele possa dar resultado desportivo para o clube o qual nós estamos defendendo, que é o clube que é da casa dele, e depois, futuramente, resultados financeiros para o clube. Então, eu tenho esse olhar. Para quem vem de fora, ele tem que ser muito melhor do que aquele que aqui a gente tem. Carlos Henrique, o bate pesado. Estamos entrevistando Humberto Loser, técnico do Guarani. A sua pergunta, CH. Um abraço, Humberto. Boa sorte na sua estreia. Estamos todos torcendo muito para que você tenha sucesso. Você tem competência para isso e a torcida do Guarani precisa que esse time definitivamente reaja no campeonato, porque é um ano que é possível levar esse time para a Série A. Eu tenho duas perguntas. A primeira, depois de muitos anos, você, não sei se é uma coincidência, por isso que eu estou perguntando, se foi também uma decisão sua, o Guarani abriu mais uma vez os treinamentos. Eu queria que você comentasse se você tem participação disso e o porquê. E a segunda pergunta, na sua entrevista coletiva de apresentação, você disse algo que me chamou a atenção. Abre aspas para o Humberto, e para o Humberto comentar. Eu encontrei um Guarani muito diferente. Eu queria que você detalhasse esse muito diferente. Um grande abraço, meu amigo. Vamos lá. A gente sai em 18, né? Um prazerzão falar com você, CH. Faz tempo também que a gente não se vê. Um grande abraço aí, obrigado pelas palavras. A gente sai em 18, né? Então, o Guarani ainda convivia com um momento político muito forte. Então, por isso que fui turbulento, né, no final da minha saída ali, até porque eu acho que já teria eleição na sequência. Eu não vou me recordar, mas assim, o momento era muito pesado e as coisas começaram a entrar para dentro do vestiário, porque hoje não tem como esconder, devido à globalização, o quanto de informação que é noticiado constantemente, diariamente. Então, todo mundo fica sabendo de tudo. Então, não tem como esconder e blindar muito tempo um vestiário. Então, naquele momento, era muito turbulento. Então, eu encontrei, nesse momento, mesmo com toda essa adversidade, um local mais estável, mais sereno. Então, isso é importante para os profissionais que trabalham na casa. Questão financeira também, que foi me passado, que está muito bem estruturado. Então, e o que eu, mesmo distante, a gente sempre ouviu. Então, era um fator que também atrapalhava na oportunidade. Então, são dois aspectos aí que são importantíssimos para o trabalho. Então, e outras questões de estrutura interna, que é importante para que você possa ter ferramentas para extrair o melhor dos atletas. Então, o clube teve um olhar, então melhorou em alguns aspectos. Claro que precisa evoluir, eles têm essa mentalidade também de buscar evolução e melhorias, melhoria no centro de treinamento, nessas questões de tudo. Então tudo está em pauta. Então, um clube que continua crescendo, né? Então, já fez algumas coisas importantes e continua com olhar para melhorar ainda mais. O que eu tenho tentado, mesmo nesse início, já pegando o gancho da pergunta do Gleg, fazer com que eles tenham também um olhar para as categorias de base, porque o Guarani sempre formou atletas, e esses atletas vinham da base, performavam no profissional e depois eram vendidos. Então, trazia retorno financeiro para o clube e isso potencializava lá nas categorias de base para dar uma condição melhor. E o Guarani chegou a ser referência. Eu lembro da minha época, quando eu jogava, eu sou de 79, então o Guarani tinha muitos jogadores na seleção de base. Então, era Guarani, São Paulo, eram as referências, né, da divisão de base aqui em São Paulo. Então, fazer com que tenha esse resgate ali também. Então, o Guarani ele está tendo essa mentalidade de crescimento, de evolução. Então, isso que eu encontrei, um Guarani diferente no qual eu passei aqui quando eu saí em 2018. A pergunta anterior agora até fugiu, CH, desculpa aí. Sobre a abertura do treinamento para a imprensa depois de muitos anos, se você participou dessa decisão. Sim, participei sim. O porquê de eu abrir? Eu acredito que o maior patrimônio de um clube é o seu torcedor. Eu acredito nisso.
E como que é vendido de forma fidedigna uma informação, certo? Como que é passada, no caso, para o seu torcedor, se muitas vezes a gente fecha o treinamento. Então, eu quando atleta, eu sempre vi isso aberto, quando aqui estive como auxiliar também vi e mantive dessa maneira. Então, participei sim, e eu acredito que tem que ser uma tendência daqui para frente, que tenha essa abertura, para que vocês, profissionais de imprensa, possam fazer o trabalho de vocês, passa a informação de forma real para o torcedor, que é o maior consumidor desse produto, certo? E eu não tenho o que esconder. Claro que assim, eu sempre tive uma relação muito boa com vocês da imprensa, seja aqui em Campinas, em outros locais ao qual eu passei também. No momento ali que a gente precisa não passar a imagem, então eu tive sempre essa relação, nunca vazou, teve sempre essa relação de confiança e nunca me atrapalhou. E vocês também acabam vendo aquilo que o setorista, ele passa para o comentarista aquilo que ele está vendo ali. E muitas vezes o comentarista ele faz um comentário, essa equipe não faz isso, essa equipe não faz aquilo, está faltando isso, está faltando aquilo. Mas isso é desenvolvido nos treinamentos, isso foi feito no treinamento, mas demanda às vezes um pouco mais de tempo para que as coisas andem, né? O futebol está muito prematuro, quer que as coisas aconteçam da noite para o dia. Então tem que ter um tempo para acontecer. Então o setorista ele nos ajuda nesse aspecto também. Então, por isso que eu acredito que os treinos abertos, lógico, um derby, um jogo mais específico, uma bola parada, um detalhe ou outro ali, que as câmeras possam ser baixadas e isso não possa ser passado para fora. Mas, da minha parte, eu não vejo nenhum problema, por isso que foi esse pedido também para poder abrir, para que vocês possam fazer o trabalho de vocês. A decisão foi muito sábia e você diminui muito a especulação. Aí todo mundo vai assistir o que você está fazendo, como você está trabalhando. E aí vem mais uma pergunta, se o amigo me permite. Nós aqui à distância, não é? Com essa queda de produção, especulamos. A gente comenta aquilo que vê no jogo. Que o time está oscilando porque esse ou aquele está caindo de produção, não está jogando bem, mas principalmente um aspecto que foi quase que unanimidade no nosso trabalho aqui na Bandeirantes foi a detecção de problemas na parte física. E agora vem a pergunta. Você encontrou, sem falar de profissional, nada, mas em que nível físico hoje o seu time se encontra, Humberto? Vamos lá, CH. É bem complexo isso, né? Porque muitas vezes você atinge as métricas aceitáveis ou as métricas que é padrão aí, que as equipes de alto nível estão percorrendo. Então, você tem que saber contextualizar os números, né? A ciência, ela entrou no futebol, você tem que saber usar essas ferramentas. Humberto, né? Para mim, não é determinante o que o cara corre, o quanto que ele corre, quais são as métricas, porque eu gosto de qualificar os números, tanto na parte de análise, que não posso também, eu dei 300 passes no jogo. Como foi esses 300 passes? Só para o lado e para trás? 100% de acerto. Não desequilibrou em nenhum momento o adversário. E aquele cara errou 10 passes de 20 que ele tocou, mas os 10 que entraram era passe para deixar um companheiro na cara do gol, que saiu o gol para nós. Então, eu gosto de qualificar tanto a parte de desempenho técnico como a parte física. Lógico que a maneira a qual nós gostamos de jogar, a gente precisa ter uma equipe que consiga responder. Então, por isso que eu falei lá no início, qual que é a identidade que a gente quer trazer para cá? Uma equipe que joga de forma intensa nas suas ações ofensiva e defensiva, que joga de maneira organizada, porque a gente sabe que o futebol, ele exige isso hoje. A Série B exige ainda mais, porque é um campeonato de muito duelo, de muito contato, de muita disputa, que a vitória e a derrota, ela caminha muito justa. Eu tive na Série A, aí a distância é um pouco maior de uma equipe para outra. Na Série B, principalmente esse ano que não tem os gigantes, então, ela está muito próxima à vitória e à derrota. Então, para você poder performar naquilo que eu acredito, é claro que a gente vai precisar de um desempenho físico também. Então, por isso que na primeira semana nós fizemos uma semana de aquisição nesse aspecto, para que a gente já possa responder. Essa até quarta-feira também nós subimos uma carga
e a partir de agora, de hoje, para o jogo, a gente vai diminuindo até para que o atleta possa chegar com, como a gente fala, com o tanque cheio para poder desenvolver o seu futebol. Mas, assim, CH, não vai ser da noite para o dia. Então, é gradativo esse processo. Nós queremos o quanto antes que a gente já dê essa resposta, que vocês possam ver uma equipe que joga dessa maneira, que consiga jogar do início ao fim dessa maneira, porque hoje, com as 5 trocas que a gente tem, permite a gente manter um nível de intensidade pelos 90, 100 minutos ali. Então, aí essa é a nossa busca. E exige o futebol. Então, é claro que a maneira como a gente gosta de jogar, a gente vai colocar algumas ideias e vai demorar um pouquinho mais para a gente poder atingir esse nível. Mas a expectativa é que a gente já consiga já dar a resposta o quanto antes. Humberto, qual a tendência, né? Você já conseguiu aí fazer uma leitura do elenco que você tem nas mãos. Claro que vai abrir a janela agora, vai contratar pontualmente. Mas é um 4-4-2 tradicional, com 2 volantes e 2 meias e 2 atacantes. Ou então jogando com 3 volantes e 1 meia. Qual é a tendência de esquema tático que você pretende utilizar? Vamos lá. Eu sempre parto assim, Batista, de um 4-3-3 para jogar, quando eu estou com bola. Por quê? O 4-3-3, ele te dá ajuste, você pode trazer um meia para jogar como segundo volante, fazer um 2-1-3, ou daqui a pouco você cria uma outra variação. Então, a ideia nossa central é justamente isso. Lógico, buscar esse equilíbrio, atacar o tempo inteiro e defender a todo instante, né? Então, você tem que estar sempre nessa missão aí, dessa busca de equilíbrio. Mas eu gosto de equipes que joguem para frente, que tenham intensidade. Então, é isso que a gente está tentando aqui. A gente tem no nosso elenco atletas com essa característica. Eu posso jogar com 2 meias, eu posso jogar com um volante e um volante meia que tem essa capacidade. Se você pegar o Henderson, ele consegue, na hora de defender no 4-4-2, ele, Lucas, pela condição física, o próprio Matheus, vir e depois andar para frente ali para chegar e pisar na área, para gerar um desequilíbrio ali. Então, ou com 2 meias, ou daqui a pouco com 3 volantes, 1 meia e 2 atacantes. Essa eu acho que eu vou usar menos. E uma competição como a Série B, você tem que ter variações, né? Mesmo dentro do próprio jogo, você sair de um 4-4-2, de um quadrado de meio, para daqui a pouco você fazer um losango de meio. Então, você tem que saber extrair o melhor de cada atleta sem fugir da característica deles. Então, o grande desafio nosso, quando você chega num clube que já tem os atletas contratados, é você tirar o melhor de cada um, entender o quanto antes a característica de cada um e fazer uma somatória disso para trazer o melhor para a equipe, né? Então, esse é o nosso primeiro grande desafio, fazer com que cada um, dentro da sua função, jogue muito bem. Então, esse é resgatar essa confiança deles para eles jogar bem na sua plenitude, na sua função, e depois a gente encaixar essas peças para que a gente possa ter uma equipe equilibrada para atacar e para defender. Então, esse é meu desafio. Eu não me prendo muito assim a ideia, porque eu acredito que o futebol é um jogo de movimento e uma busca incessante de espaço e de desequilíbrio ao seu oponente. Então, a gente tem algumas mecânicas, alguns espaços para ocupar dentro do campo, mas sem robotizar e sem engessar, para que a gente possa também fazer aflorar as capacidades desses atletas. Se a gente começar a engessar muito, acaba tirando a imprevisibilidade do futebol, o improviso do atleta. O que a gente tenta fazer é organizar essas capacidades, essas características, sempre em prol do talento, da capacidade individual do atleta. Então, a gente organiza e dá alguns caminhos para que a gente, sim, facilite o jogo deles. Então, a gente tem algumas maneiras e esse elenco permite a gente jogar de outras maneiras. Então, é buscar esse equilíbrio para que a gente possa, de fato, conquistar a vitória. Vindo as vitórias, eu tenho certeza que a confiança irá voltar mais rápido e eu tenho certeza que esses atletas irão jogar aquilo que eles já jogaram. Humberto, eu nem sei se você pode falar a respeito, mas eu vou perguntar, eu até acho que pode. Eu queria que você comentasse 2 casos. O caso do Tony, goleiro, o que a diretoria passou para você, e se o Hereda foi uma indicação sua
e se ele está chegando realmente para o Guarani. Vamos lá, Hereda não, até porque está com contrato e por questão ética, né? Eu ajudei no processo de montagem lá do CRB, então todos aqueles atletas que lá estão foram trazidos por nós, então gostei muito de ter trabalhado com Hereda, assim como todos os atletas de lá, e não tem, até respondi isso aí já, e conversei com o Thiago Paes, que é o executivo de lá, como foi noticiado aqui, eu fiz questão de ligar para ele, e ele também, inclusive o próprio empresário do atleta ligou para ele, para saber se de fato existia isso. Claro que é um atleta, se tiver no mercado disponível, é um atleta que agrada a nós, entendeu? Então, é um atleta que eu gostei muito, não somente da parte técnica dele, da qualidade individual dele, mas principalmente de caráter, né? Um cara... homem, um caráter muito bom, então eu prezo muito por isso também. Se a gente tiver a oportunidade de trabalhar novamente com ele, se ele estiver no mercado, com uma carência nossa, claro que nós iremos indicá-lo. Quanto ao Tony, acompanhei muito por vocês, tive uma conversa com o atleta, que eu gosto muito dessa relação com o atleta, franca, transparente. O atleta passou aquilo que ele viveu aqui dentro, isso agora está na mão da diretoria, inclusive a gente tem uma reunião amanhã para tratar desse assunto, de outros assuntos também, que a gente já identificou para que a gente consiga estar melhorando ainda mais o Guarani, então está na mão dele, então o atleta me passou as questões, tudo aquilo que foi noticiado, a cabeça... do atleta não está mais aqui, certo? Como ele já falou em outras oportunidades. Então, agora está na mão da diretoria. Então, o caso Tony, entendeu? Então, é isso que eu tenho a dizer para vocês nesse aspecto. Humberto, para finalizar, manda aí uma mensagem, uma convocação para a torcida, jogo muito importante, não só para você, né? Importante estrear com o pé direito, mas, claro, por se tratar de um jogo em casa, você que foi campeão com a Chapecoense dessa divisão, sabe bem o quanto é importante ganhar os jogos em casa. Então, por favor, só para a gente finalizar, já agradecendo demais a sua paciência em nos atender aqui durante uma entrevista longa, sim, mas uma convocação para o torcedor comparecer no Brinco no domingo às 6h. Primeiramente, agradecer a vocês, aí um prazer mesmo, Batista, falar com vocês, CH, Tigrão, Gleg, feliz também em poder falar com vocês, e desde já, né, convocar o nosso torcedor para que eles possam estar presentes no Brinco de Ouro no domingo, nos apoiando do início ao fim, em busca desse resultado de vitória. Como você bem frisou, um jogo muito difícil, mas com o apoio deles, eu tenho certeza que as coisas tende a andar melhor. Eu já vivi, já convivi e sei como é forte a arquibancada do Brinco de Ouro. Então, peço aqui que eles possam estar presentes e aqueles que não conseguirem estar presentes, que eles possam, onde estiverem, emanar energias positivas, jogar junto com a equipe para que juntos possamos sair dessa situação que nos encontramos hoje. Então, é de fundamental importância que a torcida bugrina possa, de fato, ser o 12º jogador, como sempre foi, principalmente no período que aqui estive como treinador. Então, conto muito com o apoio deles e tenho na minha memória todos os momentos, principalmente os momentos mais importantes, o momento da nossa conquista da Série A2, tanto do acesso como do título, como o Brinco de Ouro estava abarrotado, estava lotado, eles nos apoiando. Então, a gente pede que eles possam estar presentes, que nesse momento possa abraçar a equipe, dar esse voto de confiança para que juntos possamos estar celebrando grandes vitórias daqui para frente. Um abraço, Humberto. Muito obrigado, viu? Um abração a todos vocês. Fique com Deus aí. Muito obrigado. Tá aí Humberto Loser falando conosco em 1 minuto.